Bom, nós vamos agora examinar uma situação, tá? De uma pessoa que tem bastante tempo de contribuição, para de contribuir, tá? E depois retorna à condição contributiva. Então, vamos dizer o seguinte, que nós temos um segurado que ele pagou 34 anos de tempo de contribuição. Só faltava pagar um ano para obter a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que esse nosso amigo, tá? Quando está com 34 anos de tempo de contribuição, se dirige a uma agência e aí então ele passa numa lotérica, encontra uns amigos, aí ele aposta na loteria, ele vai bater papo com os amigos e não vai atrás de resolver nada de aposentadoria, até porque ele não teria direito, ele só queria fazer uma contagem, enfim. Fato é que ele tem os 34 anos de tempo de contribuição, apostou na loteria e ganha a Mega Sena acumulada. Ele não vai se lembrar mais de contribuir do INSS, da Previdência, e vai gastar o dinheiro que ele ganhou com a loteria e passa assim uns 5 anos viajando, tá? Curtindo a vida e torra o dinheiro todo, tá? Quando ele acaba com o dinheiro da loteria, ele então volta para, pagar mais um ano de contribuição, tá? E se aposentar. Eu vou contar para vocês o que acontecia antes da Lei 10.666 de 2003. O que aconteceu com esse moço aqui? Ocorreu a perda da qualidade de segurado, tá? Porque ele parou de trabalhar e de contribuir durante período maior do que aquele admitido como período de manutenção da qualidade. Muito bem. Então, veja só, perdeu a qualidade, ele paga um ano a mais de tempo de contribuição e até início de 2013 acontecia o seguinte, ele se dirigia a uma agência em busca de sua aposentadoria e ia receber a seguinte notícia, o senhor não pode requerer sua aposentadoria porque o senhor tem que cumprir 1/3 da carência, ou seja, a carência para uma aposentadoria por tempo de contribuição são 180 contribuições, vezes 1/3, ele teria que cumprir 60 contribuições, ora, em um ano ele pagou 12, 60 contribuições, implica no pagamento durante 5 anos. Então ele ia ter a seguinte resposta, não podemos lhe conceder o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, porque a perda exige que o senhor cumpra mais 60 contribuições, tá? Para poder resgatar esse período de tempo de contribuição que o senhor tinha lá atrás da perda. Muito bem. O segurado, com certeza, ia ficar muito zangado, porque ele ia dizer o seguinte, mas eu tenho 34, com mais um 35, você está me dizendo que eu tenho que pagar não apenas um, mas eu tenho que pagar mais 5 anos? Eu vou me aposentar, então, na verdade, com 39 anos de tempo de contribuição? Tá? Mas era a regra. A perda, no passado, provocava o cumprimento do 1/3 da carência para se aproveitar o período que ficou para trás. A partir de abril de 2003, as regras mudam. Vejam só, você tem a publicação da Lei 10.666, que determina o seguinte, que a perda não provocará efeitos no caso de aposentadoria por tempo de contribuição. O indivíduo que tinha 34 anos de tempo de contribuição, ainda que tendo perdido a qualidade de segurado, basta que ele pague um ano. Pagou um ano, fechou os 35, pronto, pode requerer sua aposentadoria por tempo de contribuição, que ela vai ser deferida, tá? Ok? Então, mesmo, o indivíduo aqui, eu coloquei 34 com 1, mas você poderia fazer as mais diversas combinações. O fato é que a perda não provoca este efeito, assim como não provoca este efeito na aposentadoria especial. Se o indivíduo trabalhou exposto a agentes nocivos na frente de produção da mina durante 10 anos, parou de trabalhar a ponto de perder a qualidade de segurado, volta a trabalhar na frente de produção da mina e paga durante mais 5 anos as contribuições, significa que ele vai ter um total de 15, a perda também não faz efeito, tá? E ele fará jus à sua aposentadoria especial. No caso da aposentadoria por idade, vamos dizer que uma pessoa tem aqui 180 contribuições, tá? Tem, portanto, a carência, essa pessoa para de trabalhar, vamos colocar uma situação bem exagerada, que 10 anos, parou de trabalhar e de contribuir durante 10 anos.
Aqui trata-se de uma segurada, completou 60 anos de idade. Vejam, carência antes da perda, aqui parou de trabalhar, de contribuir, se deu a perda da qualidade. Mas essa pessoa, quando completa 60 anos, ela está, com a idade mínima cumprida e tem a carência. Então, ela poderá requerer o seu benefício, de modo que a perda também não fará efeitos, no caso de aposentadoria por idade. Essa foi uma alteração importante, ocorrida no ano de 2003. Essa lei de que eu falo, a 10.666, ela é uma lei importante, porque ela traz, além dessa mudança no tratamento da perda da qualidade, no que diz respeito a essas 3 aposentadorias, também essa lei 10.666, ela criou uma série de obrigações, por exemplo, para a empresa, de reter a contribuição dos segurados que lhe prestam serviço, segurados contribuintes individuais, das cooperativas de reter as contribuições dos seus cooperados. Essa lei determinou também, que se estendesse o direito da aposentadoria especial para contribuintes individuais cooperados, tanto os das cooperativas de produção quanto aqueles de cooperativas de trabalho, E também criou, portanto, um adicional para custeio dessa aposentadoria especial para cooperados, Adiante, quando nós estivermos tratando de custeio, nós vamos abordar esse adicional, que serve para financiar a aposentadoria especial de cooperados. Essa lei tem também um dispositivo muito importante quanto à obrigatoriedade de as empresas que mantêm folha e contabilidade em meio digital, elas fazem tudo informatizado, elas são obrigadas a guardar programas e arquivos para apresentação à fiscalização. Então, eu recomendo aqui, aproveitando, que nós estamos falando de um assunto de que trata essa lei, que vocês deem uma lida cuidadosa nessa lei 10.666. Ela não tem as disposições incluídas na lei 8.212 de 91, que é a lei de custeio. O regulamento da Previdência Social tem disposições que vieram na lei 10.666, mas ela não incluiu na lei orgânica da Seguridade as alterações efetuadas. Então é importante, se vocês estão estudando por lei, estudem a 8.212 e a 10.666. Se vocês estão estudando a parte de benefícios, 8.213 e a lei 10.666, Porque daí vocês vão ter as disposições completas. Então agora, gente, continuando a nossa conversa sobre noções gerais de benefícios, Eu gostaria que nós entrássemos num assunto, que é o assunto final relativamente a benefícios, noções gerais, que é o reajuste dos benefícios. Reajuste dos benefícios, lembrar que o índice hoje aplicado é o INPC. O reajuste, ele ocorre uma vez ao ano, a cada ano é feito o reajuste de benefícios, e esse reajuste será feito na mesma data em que for reajustado o salário mínimo. Então, nós teríamos como exemplo, no ano de 2009, a situação foi a seguinte: salário mínimo reajustado no mês de fevereiro de 2009. Consequentemente, na mesma data, os benefícios da Previdência Social também serão reajustados, ok? E aplica-se, portanto, a variação do INPC no sentido de manter o poder de compra ou poder aquisitivo. Vejam vocês que neste ano de 2009, o salário mínimo ele foi reajustado em mais de 10%, E no caso, dos benefícios da Previdência Social, o reajuste tendo em vista a variação do INPC foi de 5,8%. Portanto,
No caso do salário mínimo, houve aumento real. No caso dos benefícios, só houve manutenção do poder de compra, do poder real, mas na condição de poder aquisitivo. Então, aquelas pessoas que ganhavam, tá, o salário mínimo, 465, na medida em que ocorra um reajuste no ano de 2010 e o salário mínimo passe para R$600, o que vai acontecer? Então, vamos dizer que 2010, salário mínimo, né, com um aumento bem significativo, passa para 600. Todo segurado que ganhava 465, ele vai ter que passar a receber R$600. Por que isso? Porque os benefícios que substituem o salário, tá, eles não podem ser inferiores ao salário mínimo. Agora, se tinha alguém que ganhava 480, tá, independente do reajuste, tá, do salário, dos benefícios, com certeza uma coisa eu posso afirmar, que o mínimo que ele vai receber vai ser o valor de R$600. Vejam que aqui o reajuste de 465, se o salário mínimo passasse para R$600, seria um reajuste bem superior a 10%, seria praticamente o que aqui? Uns 20% de reajuste. E vamos dizer que este benefício aqui, tá, que era inferior ao salário mínimo, fosse reajustado para manter o poder de compra em 10%. Se o reajuste aplicável fosse só o, né, do INPC, esse benefício teria que ser 480 mais 48, total de 528, não é isso? Tá? Só que não pode, nesse caso, um benefício de 480 ter um reajuste de 10% e chegar só a esse montante. Porque na medida em que se trata de um benefício que substitui o salário do trabalhador, ele não poderá ser de 528. Então eu esqueço isso, porque na verdade esse benefício de 480 vai passar para R$600. Mas vejam comigo o seguinte, o indivíduo que ganhava, tá, 500, vamos botar aqui, R$580, tá? Quem ganhava R$580 vai ter um reajuste de quanto? De 10%, porque aplicados os 10% no valor de 580, tranquilamente vai, né, ter um valor que vai respeitar aquele mínimo de salário mínimo, tá? Então eu teria aqui 580 mais R$58, daria quanto? Vamos lá. 638. Então, vamos voltar aqui para o começo da nossa historinha. O indivíduo que recebia em 2009 salário mínimo 465, se o salário mínimo, tá, no ano de 2010, tá, passasse a ser de 600, quem ganha 465 em 2009 passa a ganhar 600 em 2010. Aquele que ganhava 480, vamos dizer, tá, que o reajuste para benefício fosse de 10%, quem ganhava 480 deveria ganhar 528 com reajuste. Mas o problema é que, se trata de benefício que substitui o salário, não pode ficar em 528, passa a ser 600. Agora, quem recebe 580, ao aplicar o índice, tá, que aqui nós, né, criamos uma situação de um INPC com variação de 10%, ao aplicar os 10%, passa a ser 638. Então, o reajuste já permitiu que se respeitasse o mínimo de um salário mínimo, tá? E eu posso, então, aplicar só o INPC. Mas vamos dizer o seguinte, que em 2009 nós tivéssemos um segurado que se aposentou com o valor de R$930. R$930, muitas pessoas, praticamente a maioria de nós, faria essa leitura. Ah, me aposentei com 2 salários mínimos. No momento em que, no ano de 2010, o salário mínimo, nessa nossa situação aqui, né, mudasse para 600, o que vai acontecer? A pessoa gera uma expectativa de que vai receber R$1.200. Quando vai olhar na sua conta bancária para ver, né, agora o depósito com o aumento do INPC, não vai ter 1.200, porque os 930, no nosso exemplo, o reajuste aqui deveria ser de 10%. Então, essa pessoa vai ter, vamos ver aqui, 930 com 93, teríamos aqui
o valor reajustado de R$ 1.023. Então, esse segurado que no momento em que se aposentou, quantificou o valor de sua renda em número de salários mínimos, tá? Chegou em casa contando para a família que tinha se aposentado com 2 salários mínimos, isso aqui nunca existiu, tá? Ele se aposentou com 930, terá direito ao reajuste segundo a variação do INPC, tá? Atingindo, portanto, com o reajuste um valor de R$ 1.023. Não existirá no banco depósito de 2 salários mínimos, ok? Então, aqui nós terminamos as noções gerais de benefício. Chamo a atenção de vocês para a leitura dos artigos iniciais do regulamento da Previdência. O regulamento é dividido em vários livros. O primeiro trata, não é, de conceito, princípios, e adiante você passa a ter o livro de benefícios. As últimas aulas dizem respeito a esse livro 2, que trata de benefícios, e também aqueles que se interessem, né, em examinar a lei orgânica, seria a 8.213, cuidando também para prestar muita atenção na Lei 10.666 de 2003. Até a próxima aula, onde retomaremos as nossas aulas sobre financiamento da Seguridade. Até lá, gente!